vai. Vamos falar do Vascão, porque tem Ponte Preta e Vasco amanhã. Eu, inclusive, estava falando com você antes da live que eu fiz o jogo do Bahia, que assumiu a vice-liderança, né? Agora o Bahia... Estão todos com o mesmo número de jogos, só que aí o Vasco foi para quarto lugar. Tem que ter uma recuperação boa amanhã. O jogo não é fácil, é em Campinas. A Ponte Preta saiu da zona de rebaixamento, né? Deu uma melhoradinha no campeonato. E nunca é fácil jogar em Campinas também, né, Edmundo? Não é fácil não, cara. Já joguei lá por diversas vezes. Tem alguns momentos que a Ponte Preta tem um timaço, e aí revela jogadores como o Fábio Luciano, como o Luiz Fabiano. Estou falando isso do passado, da minha época, né? Mas recentemente também revelou bons jogadores. Viveu um momento bem difícil, estando na zona de rebaixamento, mas agora faz um campeonato de recuperação. É sempre muito difícil jogar lá, mas o Vasco tem jogado sempre melhor quando joga fora de casa, porque aí é um futebol reativo. O Vasco se fecha porque tem uma defesa boa e sai em contra-ataque, né? Com a velocidade do Figueiredo de um lado, o Peck do outro. A escalação ainda não saiu, posso estar aí errando, mas o Raniel como referência, né? Agora, não sei se o técnico vai botar o Alex Teixeira de titular. Eu sei que o Vasco, tecnicamente, é melhor do que a Ponte Preta e não tem a obrigação de vencer. Então, joga de contra-ataque e aí a possibilidade de vencer, ela aumenta. Para mim, mais do que quando o Vasco propõe o jogo, né? Quando joga em São Januário ou no Maracanã. Aí estou me referindo aos últimos jogos. Mesmo quando o Vasco venceu fácil, quando o placar foi fácil, né? O jogo contra o Operário foi quem teve as melhores oportunidades antes do Vasco abrir o placar. E no final foi 3-0, a torcida vibrou bastante, porque teve um golaço do Palácios, mas o jogo não foi fácil. Então, e aí depois disso teve o jogo contra o Sport no Maracanã 0-0, contra a Chapecoense 0-0, alguns jogos aí que o Vasco penou para vencer. Já fora de casa, o Vasco consegue controlar bem o jogo e no contra-ataque ele é perigoso numa bola parada com o Nenê ou num oportunismo do Raniel. Exato. Eu vou colocar na tela. Enquanto isso, gente, vocês estão entrando aqui, já chegamos a 100 simultâneos, voltamos. A audiência está grande aqui já. Se inscreveu já no canal? Não? Então se inscreve aí no canal Mundo Ed aí com a gente, no YouTube. Ativa o sino de notificações que vamos ter muitas novidades. Inclusive, no final da live a gente vai falar sobre o sorteio, sobre o presente que a gente vai dar por ter passado e muito, hein? Passamos longe dos 30 mil já inscritos. Agora a meta é 40, hein, gente? Vai ter presente. A gente vai falando com vocês aqui, a gente vai ter presente muito bacana para vocês. No final eu vou contar para vocês como que vai funcionar mais ou menos, para vocês saberem, tá bom? Eu vou colocar aqui já, Edmundo, até para gente dar uma olhada, porque o interessante, cara, olha a importância, né, Edmundo, de ganhar o jogo contra a Chapecoense, né, cara? Porque, ó, o Vasco fica em quarto lugar a 6 do Londrina, que é quinto, e um ponto só atrás do Grêmio e do Bahia. Então poderia estar na vice-liderança com 2 pontos a 2 pontos na frente ainda, né, cara? Foi um tropeço importante contra a Chapecoense, né, cara? Foi um tropeço importante, porque o São Januário estava lotado, tinha a reestreia do Alex Teixeira, mas o Vasco não jogou bem. O Vasco até tentou, foi voluntarioso, teve muita disposição, mas tecnicamente jogou abaixo daquilo que a torcida do Vasco esperava. Às vezes o desempenho não aparece, mas vem o resultado, e aí fica todo mundo feliz. Dessa vez, nesse jogo contra o Chapecoense, eu estava aqui, olhando, atento pela televisão, né? Nós estávamos, porque a gente estava lá no Jardim de Nápoles assistindo, e o Vasco não criava, não dava demonstrações de que ia abrir travado, né? Parecia ia sair na frente. Muito travado porque joga de forma pragmática. E aí a gente não pode nem culpar o Emílio Faro, né, o técnico interino, porque ele é auxiliar e ele tem um desempenho espetacular. Ele tem 3 vitórias e um empate nas 4 vezes que ele dirigiu o Vasco da Gama. Então, era um resquício ainda do trabalho do Maurício Souza. Então, faltou o Vasco pôr uma bolinha para dentro, e aí cai para a 4ª colocação, mas nada como um dia atrás do outro. Tem esse jogo super importante e difícil amanhã contra a Ponte Preta, lá no Moisés Lucarelli, um jogo sempre muito difícil, muito complicado, mas se o Vasco vencer, ele retoma a 2ª colocação
e aí fica um pouco mais folgado na tabela de classificação. Exato, o Alan Natalino tá mandando que todos os contratados viajaram, e é importante também lembrar que o Vasco teve 8 dias de treinamento, então isso também é bom para melhorar tanto a parte física, quanto de repente o Alex Teixeira, que não estava totalmente em forma, já está bem até para de repente começar a titular, né? Vamos ver como vai ser a escalação do Vascão para o jogo importantíssimo de amanhã contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, né?